Eu sempre vivia uma vida de escassez, uma vida no vermelho, e eu não entendia por que eu ganhava tão bem, eu fui crescendo, evoluindo, né, no decorrer da minha jornada, eu ganhava tão bem, o dinheiro não parava na minha conta. Independente, alguém falar acredito ou não acredito, o livro mais poderoso para se falar sobre finanças é a Bíblia. Não adianta você só ajoelhar e pedir de boca para fora, você tem que pedir com vontade, com fé, pedir verdade, verdadeiro, né, e se movimentar. É o segredo, um dos segredos, né? Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é a gravação do episódio 48 com um tema muito especial. E para gravar comigo, ao meu lado, minha parceira de podcast, Michele Francisco. Oi, Li. Oi lá, oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um assunto que mistura sabedoria bíblica e estratégias financeiras. Vou falar o tema certinho para vocês, as leis financeiras que governam o dinheiro no mundo sob a luz da Bíblia. E recebemos dois convidados muito especiais. A primeira convidada, eu vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. É uma pessoa que eu admiro muito, estou muito feliz com a presença dela. Confesso que há muito tempo já venho convidando ela para participar, até falo dela para mim, né? É verdade. Então estou muito feliz de recebê-la aqui e vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Ela é especialista em negócios internacionais, logística e transporte, com vasta experiência em gestão de operações globais. Além disso, é empreendedora e desenvolve soluções inovadoras para transporte de cargas, conectando empresários por meio de sistemas digitais. E mais, ela inspira mulheres com sua história de vida. Muito bem-vinda, Lília. É um prazer ter você aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, maravilhosos e maravilhosas. Hoje muito conteúdo bacana para vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A Laís já vem me convidando há muito tempo. E mais um prazer ainda de estar aqui com o Nailton, né, que é um dos meus mentores, né, que fez eu chegar onde eu estou hoje. Legal, muito bom receber vocês. E agora eu vou falar do nosso segundo convidado. Ele é educador financeiro, ministro do Evangelho e tem mais de 20 anos de experiência no ensino de educação financeira. Nailton é doutor em teologia e criou uma metodologia própria para ensinar sobre as 7 leis financeiras que governam o dinheiro, com base na Bíblia. Ele é coordenador do Instituto Kabod, pronunciei corretamente? Sim. E ensina a transformação da mente como chave para a prosperidade. Nailton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por me receber aqui, uma honra grande para o meu coração estar aqui com vocês, é um privilégio grande. Minha amiga Lília, e vocês todos aqui, né? Michele E Laís? e Laís, eu estou ainda decorando os nomes, mas eu vou conseguir, tá? E também um super bem-vindo para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Espero que a gente possa contribuir aí com todos vocês, né? E abençoá-los em nome do Senhor. Amém, é uma honra recebê-los aqui. Obrigada mais uma vez pela presença. E nós preparamos inúmeras perguntas. Preparamos muito. Temos Só pergunta o que a gente sabe responder, por favor. Tá bom. Eu tenho certeza que vocês vão responder e é até além das nossas perguntas, né? Com muito conhecimento. Sim. Bom, vamos começar com você, Lília. Eita, que eu pulei aqui a parte. Gente, eu tô assustada. Tem umas 50 folhas aqui. São páginas. Como você percebe a conexão entre a fé e finanças? A mentalidade de abundância foi algo que você cultivou desde o início? Ou isso foi se desenvolvendo ao longo da sua trajetória? Em toda a minha trajetória, eu sempre tive a inteligência de ganhar muito dinheiro, sempre fui muito resiliente. Porém, o dinheiro nunca parava na minha conta. Eu sempre vivia uma vida de escassez, uma vida no vermelho, e eu não entendia por que eu ganhava tão bem, eu fui crescendo, evoluindo, né, no decorrer da minha jornada, eu ganhava tão bem, o dinheiro não parava na minha conta. Eu passei por uma dificuldade financeira muito grande na minha vida, principalmente em um determinado momento de que eu tive uma transição de uma separação de casamento, né? E eu tive que me reinventar.
E devido a tantas dificuldades, eu comecei a estudar e a me fundamentar sobre mentalidade. Isso eu ainda não tinha tanta conexão, que a mentalidade estava muito ligada à fé. Diante disso, eu comecei a estudar muito sobre mentalidade, sobre energia e entender que tudo, né, o pilar de tudo não é só a mentalidade, é a fé. A fé é o pilar principal de tudo. Só que eu não conhecia a palavra ainda, não tinha conhecido, o Nailton ainda não tinha aparecido na minha vida. Partindo daí, em determinado momento, eu dei uma virada de chave e eu entendi qual era o jogo, né, da vida. Que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando do pilar principal, que é a fé. E a fé, ela vem do Supremo, de Deus, né? A gente tem que depositar toda a nossa fé nele. Então eu tinha muita fé, eu conseguia sempre conquistar muitas coisas, mas eu não tinha a inteligência emocional. E o nosso financeiro, ele está totalmente ligado às nossas emoções. Foi aí que eu comecei a estudar e a me fundamentar. E apareceu o Nailton na minha vida para unir o útil ao agradável. Então, muito do que eu já passei na minha vida, que eu quero passar, que eu passo para as mulheres, que elas podem conseguir conquistar as coisas, o Nailton, ele veio para somar, para unir o útil ao agradável. Então, tudo que eu já começava a estudar, eu não sabia fundamentar na palavra, né? Eu não sabia que tudo que eu estudei sobre mentalidade e fé, ela estava na Bíblia. E o Nailton veio para me trazer esse conhecimento, essa inteligência. Aí eu decolei mais ainda, que é o que a gente vai falar para vocês aqui hoje. Incrível. Nailton, você fala sobre as 7 leis financeiras que se baseiam em princípios bíblicos. Como essas leis se conectam com os ensinamentos da Bíblia? E há uma diferença significativa entre leis financeiras do mundo, né, e as espirituais? Tá, na verdade essas leis não há diferença, as leis foram criadas por Deus, né? Essas 7 leis, elas são atemporais, elas governam o dinheiro no globo, e independente, alguém falar acredito ou não acredito, o livro mais poderoso para se falar sobre finanças é a Bíblia. Então quando se fala de leis financeiras, lá já estão todas lá, escritas. Acontece que aparecem às vezes alguns gurus falando, eu descobri. Na verdade, não é que alguém descobriu, ela já estava lá escrita e faltava alguém dizer, já está aqui, porque são leis que dão certo desde o Gênesis, são leis funcionando. Então, não dá para a gente falar assim, essas são leis cristãs e essas não são leis cristãs, não é verdade. São leis que funcionam como, por exemplo, um semáforo de trânsito, um semáforo no trânsito, na rua, né? É certo para quem é cristão e para quem não é cristão, são leis que vão funcionar. E eu gosto de falar que as leis financeiras são como interruptores. Quando você aciona, a luz acende. Independente de quem acionou, a luz vai acionar. Então, essas leis financeiras são extremamente poderosas para mudar radicalmente a vida de alguém. Independente de quem quer que seja, radicalmente a vida de alguém. Mas a fundamentação dela é a Bíblia. O que as pessoas não entendem é que, pegando o gancho do que o Nailton falou, só um complemento, esses gurus ficam falando muito na internet sobre a lei da atração, lei da vibração. Não existe a lei da atração. Quem criou o universo foi Deus. E Deus gosta que a gente se movimente. Isso está na Bíblia, né? Então as pessoas não entendem isso. Não adianta você ficar falando de lei da atração, porque não existe. Tem a lei de Deus. Ele que criou o universo. Então ele quer que você se movimente, para você se movimentar. É uma questão muito de movimentação, não de lei da atração. E isso está fundamentado. Sim, é verdade que vamos atrair, mas não por nossa própria força. É o que a Lília está falando. Um comportamento pessoal, né, de autoridade, um comportamento pessoal vai ativar, atrair. A própria Bíblia fala que Jesus diz o seguinte: a quem tem se lhe é dado, e ao quem não tem, até o que pensa ter será tirado. Então, ou seja, ao que tem o quê? Ao que tem um comportamento, ao que tem uma mentalidade, ao que tem uma atitude. Parecia, ao ler o texto, parecia um paradoxo, né? Jesus fala assim, ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Deveria ser ao contrário, ao que não tem será dado. E ao que tem não deveria ser dado nada, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: o que tem uma mentalidade, o que tem um comportamento, a esse será dado muito mais. E ao que não tem, precisa ter. É por isso que tem educação financeira por aí sendo ensinada, para que as pessoas tenham mentalidade e um comportamento que vai atrair prosperidade.
Não adianta a pessoa ficar esperando, vou esperar para ver se Deus me abençoa com isso, né? Precisa. Assim, É legal, né, falar isso. Sim. Eu tava comentando com o Neilton outro dia, que ele tava... Até hoje ele me dá mentoria, tá, gente? Só pra... vai levar uns 10 anos pra A gente gente faz uma troca. terminar essa mentoria. Vai levar uns 10 anos. Muita gente coloca o joelho no chão e pede pra Deus, né? Só que acha que Deus vai fazer mágica. Só que, como eu digo, Deus que criou o universo, ele quer que você se movimente, ele vai fazer a parte. Aí que tá, um dos segredos é esse. Exatamente. Não adianta você ficar pedindo pra Deus da boca pra fora, porque ele também vê o seu coração. Então, o que vai fazer acontecer é a sua fé. Sua fé vem da boca pra fora? Não, ela vem de dentro, da alma, do coração. Não adianta você só ajoelhar e pedir de boca pra fora. Você tem que pedir com vontade, com fé. Pedir verdade, verdadeira, né? E se movimentar. É o segredo, um dos segredos, né? E Lilia, ao longo da sua experiência, como a mentalidade de abundância se refletiu nos seus negócios? Você acredita que uma visão positiva e de fé sobre o futuro é essencial para alcançar o sucesso financeiro? Sem sombra de dúvida. Além de estar na Bíblia, é fundamentado também no livro de Napoleão Hill, de que a sua mudança de mentalidade, ela vem muito de ambiência, vem muito do que você cresceu aprendendo, né? Você, desde a barriga da sua mãe, você nasce, e aí você aprende quando é criança, os pais falando o quê? Nailton, olha, você tem que estudar, senão você não vai ser ninguém na vida, você tem que ser um CLT, você pode ser um CLT, mas você pode empreender também. Então a gente cresce com essa mentalidade de que a gente precisa, né, ser alguém na vida, trabalhar, se sacrificar para poder crescer. Quando você começa a se fundamentar e entender que é tudo sobre você se movimentar e estar à mesa com pessoas que realmente vão agregar conhecimento para você, você entende que o que você pensa e o que você imagina, você cria diante da sua fé e do seu merecimento, você aprende que você não se torna mais escasso. Porque a sua mentalidade de escassez, ela começa a mudar a partir do momento que você começa a se movimentar e andar com pessoas que estão na mesma sintonia, no mesmo propósito que você. Não vale a pena, por exemplo, eu quero ser uma empresária, eu queria ser uma empresária de sucesso. Como que eu ia sentar numa mesa e ficar indo pro boteco com amigas? Não me cabia mais, né? Então não cabe. Tem pessoas que você tem que deixar para trás, tem ambientes que você tem que deixar de frequentar, que é justamente para você chegar no lugar de sucesso que você quer, você chegar no seu propósito. E vocês falando, eu lembrei até de um trecho, mas me corrijam se eu estiver enganada, né? Que fala sobre a fé sem ações, ela é morta, Sem né? obras. Acho que sem obras, A né? fé sem obra é morta. Que é a mentalidade com a ação, realmente colocar em prática, né? É que a parte que é de Deus, ele não vai deixar ninguém fazer. Mas você tem que fazer a sua. Aí ele fala, já fiz a minha, agora é a sua vez. Sim. Aí isso vai virar uma conexão. Né? Ele faz a dele todo dia. Aí alguém acorda todo dia, fica de perna pra cima numa rede, falando, tomara que Deus faça. Ele fala, não, a minha já tá garantida, agora é a sua vez. É verdade. Aí você não faz, não vai acontecer nada. Nailton, e em tempos de dificuldades financeiras, como a fé ela pode ser a chave para transformar a relação da pessoa com o dinheiro? Vamos primeiro falar o que é fé, tá? Para deixar claro o seguinte, fé é uma palavra grega, significa pistis, é P-I-S-T-I-S, pistis. Pistis significa lealdade constante e inabalável. Isso é fé. Fé não é nada abstrato, não é que alguém fala, eu creio, cruzo os dedinhos. Muito pelo contrário. Fé é uma lealdade constante e inabalável. Então, assim, eu tenho fé na palavra do Deus que a gente crê, no Deus que nós cremos, eu tenho fé. Para eu dizer que eu tenho fé, eu não posso ser inabalável. Aliás, abalável. Eu não posso ser inconstante. Primeiro vamos definir isso é fé. Então, alguém que fala assim, eu quero muito que Deus faça, e eu estou crendo, só porque eu fechei o olho bem apertadinho e eu fiz um negócio assim no dedo, isso não é fé. Isso pode ser qualquer outra coisa menos fé. Fé é um momento que me deixa inabalável, que me faz ser constante. Ou seja, me parece aquele ditado que tem muito a ver com a gente, assim, água mole e pedra dura, e tanto bate até que fura, parece que tem tudo a ver com esse sentido extraído daí desse conceito da fé no grego. É constantemente, eu vou bater ali e nada vai me abalar.
Nada. Você vai bater numa porta, ela vai estar fechada. Amanhã ela vai abrir. Outra pode abrir amanhã. Hoje não deu certo. Amanhã vai dar certo. Então, eu constantemente, inabalável. Né? E isso vai mudar radicalmente a vida de alguém. Porque se alguém se deixasse levar, não agir, porque ontem teve um não, ontem teve um negativo para o seu lado, na sua direção, as coisas não vão funcionar. Então, eu preciso me levantar. Eu gosto de falar que se alguém não se incomoda da situação que está vivendo, Deus está um pouco. Eu acho que é forte que eu estou falando, mas se alguém falar assim, tá tudo bem, Deus fala para mim, também tá tudo bem. Eu estou sentado no meu trono, aqui tá tudo muito bem, a rua é de ouro aqui é tudo maravilhoso. Quando você se incomodar com a sua situação, aí Deus fala, olha, ótimo, era tudo que eu queria que você se incomodasse com ela, porque eu estou doido para mudar a sua situação. Mas você precisa se incomodar com ela, porque se você estiver bom com ela, eu não posso agir, você está feliz com ela. É como se alguém dissesse para você, você é capaz de guiar um podcast. Você é capaz de conduzir isso aqui. Você fala, não me vejo assim. Pera, se você não se vê, ninguém vai poder se ver por você. Alô? É isso. Pegando o gancho do que você está falando, que ele está falando é autoimagem. É por autoimagem isso que ele está falando. Porque as pessoas costumam desistir no meio do caminho. Que é justamente isso. Você tem um propósito, você mira. Só que você tem que mirar e ir até o fim. No caminho, quando você toma a sacudida, você está tomando a sacudida, está fechando uma porta porque Deus vai te mostrar outra. E aí as pessoas não entendem, elas querem insistir naquela porta que foi fechada. E aí ela insiste, e aí acaba quebrando a cara. Só que a inteligência peraí, ver o problema através da oportunidade. Por que essa porta aqui está sendo fechada? Deixa eu olhar para frente e entender por que ela fechou. Será que tem outra melhor que vai ser aberta? Por que será que está acontecendo isso? As pessoas não conseguem, no meio do desespero, no meio do caos, de respirar e entender por que está acontecendo aquilo naquele momento. É onde todo mundo desiste do propósito. É uma das coisas que eu ensino, né? Passar pelo processo. Seguir firme. Que a fé é justamente o que o Nelito estava falando, né? O principal pilar e a autoimagem, que é como você... Se você não se vê apresentando o podcast, você não vai conseguir apresentar o podcast. Se você quer ficar milionário, ou quer ficar bem de vida, ou quer ser uma cantora, uma apresentadora, você tem que se sentir apresentadora, se sentir uma cantora, se sentir uma empresária. Se você não tiver senso de merecimento, você não vai conseguir alcançar. Não vai ser outra pessoa que vai dizer pra você que você é capaz de fazer isso, não. Você mesmo, né? Exatamente. E a mudança, ela não vem de um terno bonito, uma roupa bonita. Outro dia uma moça me perguntou pra mim, nossa, Lilian, que mudança radical que você teve. Eu queria me vestir como você. Eu falei, não é uma questão de vestimenta, é uma questão de mudança de dentro pra fora. Não adianta você colocar um salto e ser, né, uma pessoa com falta de cultura, uma pessoa desbocada que fala palavrão, né? Então não é só uma vestimenta, a mudança ela é de dentro. Como você se vê, assim você é, diz o texto de Provérbios. Como você se vê, assim você é. Eu me vejo uma apresentadora enfim, então é isso que eu sou. Eu não me vejo como você está falando, então eu não sou. Alguém pode ver muita coisa em você que você não está vendo. Enquanto você não se vê, você não deslancha nisso. Você não alcança o propósito. Você precisa deslanchar nisso. Você tem que sentir que você é o que você quer ser. E Lili, como podemos começar a mudar essa mentalidade limitante? Primeiro de tudo, a gente faz um trabalho que se chama reprogramação. Primeiro, a pessoa ela tem que trabalhar a fé dela, que a fé é o pilar de tudo. Eu, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, eu perdi o meu irmão e a minha fé, ela estava abalada, né? Depois que eu entendi, comecei a fundamentar e estudar que a fé era o pilar de tudo, né? Que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que nós somos imagem e semelhança do Criador. Depois que eu entendi isso, né? Trabalhar a fé, porque primeiro tem que ser a fé, para depois você trabalhar o seu senso de merecimento. E aí, para você trabalhar o seu senso de merecimento, você faz um trabalho de reprogramação do seu subconsciente. Você faz exercícios para você trabalhar isso, para você se sentir merecedor do que você quer ser. Né? Para você conseguir entender, primeiro que você tem que ter a fé e entender que você tem que se sentir merecedor do que você quer. Então, é feito um trabalho para que você se reprograme, para você entenda, né, dentro de você, de que realmente o que você quer tá pronto para você. Deus, ele já deixou, tá tudo desenhado e tudo pronto. As pessoas só têm que entender como é que você vai buscar. Como é que você precisa se preparar para ir na busca.
né? E tudo isso que eu comecei a fundamentar, o Nailton veio para me dar uma força, assim, no que eu já estava aprendendo, né? E aí eu acabei virando cristã também, e ele está me ajudando a fundamentar mais a palavra, porque a Bíblia, ela é muito intensa, a interpretação é muito intensa, então você precisa de uma pessoa que é sábia para você aprender. Todo mundo precisa ter um mentor. Se você quer aprender mais de direito, você precisa ter uma advogada que já tem mais experiência que você. Você quer aprender a se fundamentar na Bíblia, precisa de uma pessoa que tem mais experiência que você. Você quer ser empresário de sucesso, senta à mesa com um empresário de sucesso. É isso que a gente precisa fazer. Pra gente acessar, né, Pra aquilo. acessar. Bom, Nailton, sabemos que a Bíblia destaca a importância da generosidade. Como esse princípio está conectado com a prosperidade? Generosidade vai além do ato de doar dinheiro? Tem essa ligação? Generosidade é uma das leis universais, manda no dinheiro do mundo, essa lei. E é interessante, lendo a palavra de Deus, que fala que generosidade ativa prosperidade. O generoso prospera sempre. O grande desafio de nós brasileiros é porque nós só conseguimos entender generosidade abaixo da nossa autoridade financeira. Então, por exemplo, é muito fácil no Brasil pensar em generosidade para quem mora em situação de rua, para quem não tem uma roupa, para quem não tem um calçado. Isso está sumamente correto. Só que, biblicamente, generosidade ela é 360 graus. Ela é para quem está abaixo, mas ela também é para quem está acima. Então, isso aqui é maravilhoso. Alguém que tem um coração generoso vai prosperar sempre. E para nós brasileiros, né, os orientais não, é muito mais fácil para os orientais entender generosidade para cima. Nós entendemos mais para baixo, porque é falado, olha, ajude quem não pode, ajude pessoas que moram na rua, etc. Está sumamente correto, precisamos, Jesus ensinou isso. Mas não podemos esquecer que quando estamos entregando para cima, isso também é generosidade. Então, por exemplo, quando eu estou cuidando de alguém em situação de rua, eu estou sendo um canal de Deus para abençoar essa pessoa. Quando eu estou entregando generosidade para quem está acima de mim, Deus, meus pais, meus sogros, meus líderes, eu estou deixando que eles sejam o canal para me abençoar. Isso é extremamente poderoso e as pessoas talvez não entenderam esse princípio e essa questão. Por exemplo, você vai lá no restaurante, alguém está te servindo lá. Muitos brasileiros acham ruim de dar uma caixinha. E fala, não, imagina que eu vou dar uma caixinha, ele já está ganhando aí, já está vendo 10% na minha nota. E alguns, às vezes, não querem nem dar o 10%. Fala, não vou dar esse 10%. Só que aquela pessoa está me servindo. Não é? Aqui no Brasil ainda tem salários básicos para os garçons, né, para quem está servindo e tal. Nos Estados Unidos, o 10% é o salário dele. Eu lembro que a gente saiu lá de um restaurante e o garçom veio correndo atrás. Vocês não me deram o 10%, porque é o salário dele. O que ele está cobrando? Generosidade. Claro que ele está falando isso porque é o salário dele. Mas não precisaria. A gente tem que ter essa mentalidade de generosidade. Agora, uma coisa eu preciso falar com clareza. Generosidade não é alguém que se transforma em banco de outro alguém. Senão a gente confunde muito, né? Porque tem pessoa que fala, puxa, como ele é generoso, aí começa a sugar você, ó. Aí põe um canudinho em você e não faz mais nada. Sabe como eu chamo assim? Eu chamo essas pessoas de rêmoras. Mas o que é uma rêmora? É um peixinho que tem uma colinha nas costas dele, que gruda no tubarão, na tartaruga, que gruda no golfinho e viaja de graça e come de graça. É uma rêmora. E aí, de novo, tem um problema de princípio bíblico, porque o nosso Deus falou o seguinte, não empobreça seu irmão. Não vira uma rêmora, não cola nele assim, que bom, ele é tão generoso e tal. Não é esse o princípio. Vamos ser generosos com a questão de educação, vamos ser generosos com a questão de saúde. Né? Alguém precisa de saúde? Vamos ser generosos. Alguém precisa de educação? Seremos. Né? Honrar nossos pais. Minha experiência com honrar meus pais, desde quando eu sou criança. Eu casei com 21 anos de idade. Não faz tempo, não. Eu casei aos 21 e ainda tinha 18. Fazem 32 anos que nos casamos. Quando eu estive na minha casa, eu sempre fui honroso com os meus pais. Tá? Meu pai e minha mãe me enviou para casar com a Inês. Isso aqui é casamento encomendado, né? Literalmente. Então meu pai falou, casa com ela, que vai dar certo. Minha mãe falou. Mas eu me movi com respeito e com honra. Eu me movi com respeito e honra com os meus sogros. Quando eu entendi generosidade, porque olha, o Brasil, foi feita uma pesquisa aí, e com 146 países. O Brasil está no número 86 quando o assunto é generosidade. Nossa.
Tá? Então nós não somos tão generosos assim como nós pensávamos que seríamos. Principalmente quando você perguntou sobre o assunto de doação. Doação não só de dinheiro, doação, me doar para um projeto relevante, por exemplo. É generosidade, me dou para um projeto relevante. Quem aparece aqui e fala, vim te ajudar aqui para botar uma cortina aqui no teu estúdio. Poucas pessoas fazem isso, ou talvez nenhuma. Tá? Quando o assunto é se doar, quando o assunto é entregar algum donativo, e quando o assunto é dinheiro, pior ainda. Aí fica aquelas críticas, né? Está entregando dinheiro para o pastor, para a igreja, para o guru, para o líder e tal. Porque não ficou claro que quando eu entrego para alguém esse nível de generosidade, estou sendo abençoado por Deus através daquela pessoa. Bom, fecho aqui para dizer um exemplo para vocês. A rainha de Sabá foi visitar Salomão. Riquíssima rainha de Sabá. Ela levou um navio de presente. Mas ele não precisava de presente. O cara já é rico. Era bilionário. É bilionário, né? Diz que O no homem tempo... mais rico da Bíblia. Ele disse que no tempo que ele foi rei, o ouro e a prata aparecia como pedra na rua. Era comparado com pedra na rua. Então imagina como tinha recurso nesse tal desse reinado. Ela vai visitar o tal Salomão, entendendo que ele tem mais autoridade financeira que ela leva um presente para ele. Aí o que ele faz? Ele recebe o presente dela e, entendendo que ela tem menos autoridade que ele dá 2 navios de presente para ela. Você entendeu? Então ela foi com um Dobro. e voltou com 2. Sabe? Eu chamo isso desse duelo da generosidade. Quem sai prosperando são os dois. E pegando esse gancho do que o Nailton está falando, de generosidade, eu sempre, minha vida inteira, eu nasci para ajudar as pessoas. Eu amo ajudar as pessoas. Eu amo Tá no seu outdoor isso aí. eu amo servir as pessoas. E eu já fazia isso, mas de uma forma não tão inteligente. E comecei a estudar, né? Quando a gente fala de mentalidade, de estudar sobre mente, sobre a energia de Deus, fé, né? A energia da fé, né? De você colocar a sua energia toda, depositar na fé, de vir de dentro, de vir da alma. E a gente vê que você é generosa, né? Mas você dá R$1, uma moedinha para uma pessoa na rua, você dá um salgado para comer. Eu sempre fazia isso, mas eu sabia fazer de forma inteligente. Porque as pessoas não entendem, Nailton, lembre qual é a passagem, que tudo vem dele e tudo volta para ele. Que quando você serve e quando você é generoso de forma correta, você prospera muito mais. E partindo desse ponto, vou dar um testemunho bem rápido aqui para vocês. Estava até conversando com o Nailton e com a Inês lá embaixo. A gente estava falando sobre generosidade e apareceu uma criança muito doente, precisando de uma doação. E eu falei, Senhor, me dê forças para poder ajudar essa criança. Fiquei preocupada, era uma cirurgia que tinha que fazer às pressas, a mãe, né? E aí eu consagrei que o segredo é esse, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Vai voltar para quê? Para ajudar uma criança. E aí Deus, quando você consagra, ele te dá para você poder voltar. É sobre isso, você servir para ser servida. E ele trabalha de forma tremenda. A criança fez a cirurgia, deu tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que não cabe falar de valores, mas mais um testemunho para vocês entenderem do que acontece, né? E quando você aprende esse jogo de dar e receber, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito negativa, em cima do percentual que o Nailton falou. Quando a gente aprende esse jogo de dar e receber, que não é você virar banco de ninguém, porque a gente tem que aprender a pôr limite nas pessoas, né? Porque quando a pessoa vê que você é muito generosa, ela vem o sanguessuga, que é o peixinho lá, né? Ela vem colar em você. E aí você tem que aprender a pôr limite, né? Porque muita gente também acaba quebrando, sacudindo no meio do caminho, porque não sabe pôr limite nas pessoas. As pessoas, por isso que a gente fala, brinca, né? Por isso que o Brasil não vai pra frente. Tem que colocar limite nas pessoas. Porque se você não colocar limite, você vai gastar sua energia com alguém que não vale a pena. Tá focado, tá te ajudando a guiar? Tá agregando com você? Aí você vem, né? Aí você, vambora. Não tá? Beijos, tchau. É isso que a gente tem que fazer. Muito bom. É isso. E Lilian, você acredita que a mentalidade de fé pode se alinhar ao princípio bíblico de semeadura e colheita? Como podemos aplicar esse princípio no mundo dos negócios? É justamente o que eu falei agora. Eu vou dar outro testemunho, tá?
Não dá ainda testemunho. É verdade. Esse testemunho vai ficar para a parte 2. Vai ficar para a parte 2. Nós vamos deixar aí com um gostinho para você que está nos acompanhando aqui. Ali ele vai responder na parte 2. Eu tô aqui totalmente concentrada e aprendendo cada mínima palavra. Então eu tô bem aqui focada. Eu acredito que você que está assistindo também. Então vamos para a parte 2? Vamos sim. Você que gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente e já se inscreva no nosso canal para receber a parte 2. Até já, pessoal. Até. Tchau, tchau.